um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês. Hoje eu tenho um convidado que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que ele vai falar, né? É um jovem, mas um jovem acho que já vai ser vovô. Quem mandou adiantar, né? Que coisa boa. Já tá na hora já. Mas isso é uma bênção pra 49 gente. Puxa anos, vida. Então tá bom. Eu vou apresentar pra vocês o meu amigo, uma pessoa muito querida, uma família muito querida pra mim, é o vereador Cláudio Leandro. Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Marli. Muito prazer estar nesse programa aqui. Desde o início do meu mandato, eu vejo vários programas e já vislumbrava estar aqui na sua presença, uma presença agradabilíssima, uma pessoa maravilhosa que eu pude conhecer muito antes de ser vereador. Exato, molequinho. E uma satisfação estar falando aqui dos nossos projetos, falando do nosso trabalho de vereador, e é uma satisfação enorme. Que bom, eu te agradeço também por você ter vindo, né? Ô Cláudio, vamos começar, como é que você teve essa tendência de entrar na política? O que deu você assim de entrar na política? Então, na verdade eu não tinha tendência nenhuma em ir na política, nunca acompanhei política, né? Sempre, até uma amiga minha sempre falou, Leandro, a gente hoje percebe que realmente você era um político e a gente não sabia. Mas eu nunca tive pretensões políticas de ser vereador. E isso aconteceu muito rapidamente na última eleição. E meus amigos do bairro, né, se mobilizaram porque a gente não tinha uma representação no bairro. E aí foi ganhando uma força. Eu trabalhei, na verdade, 27 anos na indústria Sinimbu, fazendo fitas decorativas. E na minha cabeça, a minha vida seria ali, né? Eu me aposentaria ali. E aí começou a criar esse movimento e resolvi arriscar, até pelos meus próprios amigos, né? Impulsionado pelos meus amigos. E eu fiquei muito feliz, né? Com tudo da maneira que meus amigos me impulsionaram, independente se eu ganhasse ou não, ali eu já seria um homem vitorioso por da forma que eu fui abraçado por eles. E assim, Deus quis que hoje eu estou aqui como vereador e eu estou assim, fascinado de estar como vereador, porque eu sempre fui engajado dentro das comunidades. Eu sempre gostei de participar da vida das pessoas, dos problemas das pessoas, e eu percebo que a cada dia, né, a gente tem uma aproximação maior como vereador, a gente pode estar em contato direto com as dificuldades, com os problemas da população, e isso tem me impulsionado, isso tem me dado muita força, porque é muito gratificante você poder ajudar. E de alguma forma você está sempre ajudando, né? Você está sempre envolvido. Eu estou muito feliz. Você tem um projeto social já há 33 anos? Então, eu tenho um projeto social há 33 anos dentro do bairro do Varginha. Esse projeto, ele, na verdade, o intuito não é criar craques de futebol. O intuito é a gente
fazer com que esses jovens eles se desviem um pouco das drogas, né, dos bares. Nós temos muitos bares, né, nessas comunidades. E na verdade a gente estava até falando em off aqui, né, porque todo jovem é impulsionado pelo esporte, seja ele futebol, seja ele basquete, o vôlei, e a gente precisa criar mecanismo, né, para impulsionar o esporte dentro das comunidades. E a gente tem conversado isso muito com o nosso prefeito, é um prefeito jovem, que fala a língua dos jovens, e ele também gosta muito de esporte. E a gente tem feito um trabalho, Marli, muito, muito importante para a nossa cidade. A reforma, nós estamos reformando recentemente, aí tem 8 quadras sendo reformadas. Que ótimo. Então tem um olhar para o esporte, a gente tem criado um projeto de lei de incentivo também ao esporte na cidade, em breve vai estar chegando na Câmara Municipal. Então a gente quer mudar esse quadro, que ao longo dos anos, né, não tínhamos essa representatividade. E esse projeto social eu aprendo todo dia, nesses 33 anos que eu estou no projeto social, eu aprendo todo dia, porque a criança é um ser fascinante, né? Eu sinto até falta, a gente está até parado, a gente vai retornar agora o sábado. Ah, é? E eu sinto mais falta que eles. Lá mesmo? Lá no bairro de Varginha. A gente deu uma parada para melhorar o campo, porque o campo estava muito degradado, né? E agora a gente vai retornar sábado e essa parada também me deixa um pouco sensibilizado, porque eu também gosto de estar em contato com eles. E é lá dentro mesmo, de Varginha? Dentro do bairro de Varginha. Hoje a gente tem em média entre 60 e 80 crianças de dentro do bairro. Nossa. E isso num processo de 33 anos, você imagina. Hoje eu tenho pais dentro do bairro, né, que têm filhos que passaram pelo meu projeto. E os filhos desses alunos, que foram meus alunos no passado, hoje estão dentro do projeto. É um projeto simples, mas é uma interação importante para dentro do bairro, né? Porque você socializa as crianças se conhecem, porque a gente vive hoje numa correria. Poxa. Tem muitas comunidades que a gente não conhece nem o vizinho, né? E isso aí é importante, essa interação, porque meu filho conhece o filho do vizinho, conhece o filho de outro e vai conhecendo o outro, e eles passam a se conhecer dentro do bairro, a gente cria um bairro com mais unidade. Exato. Que às vezes até no próprio prédio a gente não conhece os vizinhos todos. Verdade. Então o trabalho ele vai muito além do que tirar essas crianças das drogas. Ele vai, né, a gente impulsionar o esporte e fazer uma socialização dentro do bairro. Isso é muito bom. Uma interação, né, dentro do bairro. A gente tem um bairro muito próspero, muito participativo. E crescendo muito, né? Crescendo demais. E com isso vem crescendo, Marli, também os problemas, né? Exatamente. De vagas de creche, vagas de escola. E nosso posto de saúde lá também. Nós temos um médico que não dá conta de atender a comunidade. Já levamos isso para o prefeito. Nós temos uma indicação, Marli, muito gostosa, né, e muito importante, que nós apresentamos para o prefeito no início do mandato. Foi uma simples substituição de prédio de uma creche da creche para um outro prédio. Nós agregamos mais de 100 vagas de crianças, numa simples mudança de endereço. Lá em Varginha. Nós atendíamos em média 72 crianças. E hoje a gente está em média de 172 crianças. Mas foi um avanço isso muito dentro grande. do bairro. E aí a gente ainda encontra dificuldade de vagas. Sim. Entendeu? Mas assim, você tem que ter esse olhar para as comunidades, porque os bairros hoje vem crescendo muito, né? Agora as mães têm que trabalhar fora, né? E as mães têm que trabalhar. Porque senão não dá. É verdade. Mas que coisa boa, mas teve um avanço muito grande a creche, né? Graças a Deus. Nós temos agora uma indicação para mudar o posto de saúde, que hoje a gente tem um prédio que é alugado, uma loja, né? Nós já fizemos uma indicação para substituição, que a gente tem um prédio da prefeitura, uma casa da prefeitura, e a gente espera com isso, com essa mudança desse prédio, do posto, a gente dobrar a equipe médica, justamente para atender uma comunidade que vem crescendo muito ao longo dos anos. Hoje a gente tem em média de quase 20 mil pessoas ali no bairro de Varginha, e ao seu redor, né? Ao seu redor. Exato. E a gente tem que se olhar constante. Quando eu ia às festas lá na casa da sua irmã, puxa vida, agora voltando lá, que eu tenho um amigo que tem um sítio, a gente, como Varginha cresceu, mas está crescendo muito. Cada condomínio bonito, né? Condomínio bons.
muitos condomínios. A gente tem, recentemente, de um ano para cá, foram criados mais de 150 casas. E tem um projeto de um sítio que foi vendido para mais de 400 casas. Aonde esse sítio? No sentido ponto final do bairro. No ponto final? Indo para o ponto final. Tá assim, esse crescimento de habitação está muito grande lá, porque é um bairro que, na última tragédia, graças a Deus, nós não tivemos problema nenhum. Então, as pessoas... E o bairro do Varginha, você dentro do bairro do Varginha, você tem acesso à Ponte da Saudade, você tem acesso ao Catarcione, você tem acesso ao Amparo, Nova Suíça, Chácara do Paraíso, Brownies, tudo por ali. São Pedro Lumiar. São Pedro Você sai por ali. Colonial 61, você tem vários acessos. Amparo, que passa por Toledo, sai em Amparo. É impressionante. Então é um bairro que está dentro em torno de outros bairros. E vai desenvolver bastante, hein? E está desenvolvendo. E aí é o que eu falo, né? A gente, com isso, vem crescendo cada vez mais problemas, né? De infraestrutura. Pessoas também, às vezes, que não interessam, vão morar lá, tem isso. Faz parte do crescimento. Faz parte, né? Você não pode proibir. É verdade. Não é isso? Tem que cortar. É verdade. Né? Quando vê que está crescendo, vai ter que cortar logo o corte. A gente, graças a Deus, a gente vive num bairro muito seguro, né? Lá é. Nós temos uma cidade, graças a Deus, que dentro da nossa cidade reside policiais. E esses policiais que residem ajudam a segurança da nossa cidade. Isso é importante para a nossa cidade. Por isso que a gente convive numa cidade tão segura. E Varginha, você vê que é uma cidade assim ampla. Acho que não tem morro, morro, Friburgo todo tem. É um vale, né? Varginha, na verdade, é um vale, né? A gente tem um centro cercado... Tem rio lá? Tem uma nascente, o Curuzu, que a gente chama no ponto final. Curuzu. Nós temos lá em torno de 3 a 4 nascentes que abastece vários bairros da nossa cidade com a nascente. Me parece que abasteceu até a cidade? Abasteceu até a cidade. Então a gente tem assim, um corpo hídrico também importante lá. Que é o Curuzu, quando você vai para Varginha, ao invés de você descer, você vai... É o Pocelé, que é um centro, é um ponto turístico também. A minha neta mora ali, mas logo no início. A gente não tem um sítio ali, o avô dela. Isso. Seu Rodolfo. Como é que é o nome da sua neta? Emanuela. Conheço a Emanuela. Pois é. Gordou. Mas eu sou suspeito de falar de Varginha, né? Então, assim, a gente fala de Varginha quando tem 42 anos lá no bairro. Não, eu acho muito bem a gente elogiar aquilo que é bom, nem isso. Quando não presta, a gente também fala. Quando eu fui morar em Varginha, Marli, a gente tinha em torno de 26 casas. Não tinha água tinha, né? Mas esgoto, luz, calçamento, não tinha nada. E hoje vocês, né, vê um bairro com Varginha, o crescimento que ele teve. Com hoje boutique, supermercado, hoje nós temos uma farmácia, ruas todas calçadas. Né, temos ainda muitos problemas de infraestrutura, mas a gente, o que eu falo, a gente está 2 anos do mandato, mas é o que eu falo muito com a nossa comunidade. A gente está arrumando a casa. Nós nunca tivemos uma representação política lá, né? Não. Então a gente fala, gente, você não constrói uma casa de um dia de uma hora para outra. Então a gente vem aos poucos, né, identificando os maiores problemas e a gente está aos poucos arrumando a casa. E nesses 2 anos, né, graças a Deus nós já temos, como eu relatei alguns aqui, nós já temos bastante ponto positivo no mandato. Isso é importante. Falei minha neta, eu tenho um neto também que mora lá, o Paulo. O Paulo? Ele mora lá, casou e ficou lá mesmo. Ele adora aquele bairro. Ele já saiu de lá umas 2 vezes, mas nem consegue ficar fora de Varginha. Impressionante. É incrível. E politicamente, quais são os seus projetos? Tem alguma coisa então, assim? A gente tem, na verdade, nós temos muitos projetos, né? Vereador, a cabeça de um vereador, ele trabalha 24 horas. Às vezes eu perco o sono durante a madrugada e aí a cabeça fica, né, trabalhando, porque nós temos muitas frentes, né? A gente fala aqui, a gente está falando de um bairro do Varginha, mas eu sempre falo aqui para os telespectadores que eu sou vereador da nossa cidade. Então eu tenho um olhar, né,
bem carinhoso para todos os bairros da nossa cidade. E eu tenho provado isso com o meu mandato, que eu tenho sido muito atuante em outras comunidades também, como o bairro do Catarcione, Chácara do Paraíso, Grande Spinelli, e infinito, aqui em Olaria mesmo, Conselheiro Paulino, e a gente vai onde a população nos chama. Mas assim, a gente está falando hoje de problemas pontuais que a população carece, né? A gente fala hoje de saúde, de educação, a gente está falando de transporte, então a gente tem muitas frentes e por isso que eu falo a importância de um vereador. Hoje eu reconheço a importância de um vereador. O vereador, nós temos 21 vereadores dentro da Câmara Municipal e, na verdade, eles se dividem para tentar prestar o melhor serviço, porque esse melhor serviço prestado, ele dá uma sustentação para o nosso prefeito. Porque eu, como vereador, eu não vou enxergar todos os problemas da cidade, né? Então, a gente tem uma multiplicação de vereadores justamente para levar a demanda para o nosso prefeito e o prefeito executar. Então, assim... Eu já apresentei alguns projetos na Câmara, já estou trabalhando em outros projetos, como eu falei, né, o projeto de Bolsa Atleta que vai chegar na nossa casa, aí, que provavelmente vai ser aprovado, que a gente precisa dar, né, uma segurança maior para os nossos atletas na cidade. Nós moramos numa cidade onde tem uma gama muito bacana de atletas, de várias modalidades e precisa desse incentivo. A gente tem projetos para o hospital, para o nosso hospital, para o nosso esporte de saúde. Recentemente nós criamos um projeto dentro da casa que foi aprovado por unanimidade, que a gente colocar câmeras no esporte de saúde, nos hospitais, justamente para trazer segurança para a equipe médica, também para os pacientes. Isso é importante, sabia? Entendeu? A informatização que a gente tem tanto almeja. Nós temos, e assim, paralelamente eu tenho o projeto com as crianças, nosso projeto lá, e é difícil de você conseguir abraçar tudo. Fazer tudo, é muito difícil, porque tudo envolve dinheiro, não se tem dinheiro, envolve dinheiro, envolve cooperação, envolve participação da população. Exatamente. Mas eu gostaria de ter, assim, se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de estar aqui mais vezes, para a gente poder estar falando mais dos nossos projetos. Vamos falar um pouquinho da moção que você foi o padrinho, entendeu? Então, a homenagem que nós fizemos a você, né, Marli, eu até comentei com você que Bernardo Rossi é o deputado. Hoje ele até assumiu a secretaria de governo. Ele entrou. Hoje a gente está tendo a informação que ele está assumindo a secretaria de governo do nosso governador Cláudio Castro. Ele vai deixar o mandato de deputado. Ele foi suplente, ele entrou como deputado porque o deputado assumiu uma cadeira. E aí houve hoje uma mudança e ele hoje está na Secretaria de Governo. Foi rápido, assim, uma semana que nós estivemos lá. E ele me ligou e falou: Leandro, eu precisava que você indicasse uma pessoa dentro de Nova Friburgo, um ícone de Nova Friburgo, para a gente homenagear aqui na Alerj. E nós não tivemos dúvida de colocar o seu nome em primeira mão. Obrigada. Tá? Por tudo que você representa a nossa cidade, é um ícone, né, do carnaval. Feliz, né? Fiquei feliz de receber. É engraçado que não teve hesitação, é Marli e acabou. Aí mandamos toda a sua história para eles ficaram vislumbrados com a sua história. Isso é bacana, né, cara? É muito bacana. Mas quem não vai, eu gostei muito, sim. E essa homenagem, né, a gente está no mês internacional da mulher. E eu acho que uma homenagem mais justa que essa não caberia. Mas como foi? Você indicou e quem que aprovou? E aí é o Bernardo Rossi que fez essa homenagem. Na verdade, eles têm lá, eu até conversei com a minha assessoria, tá ali a Elane, tá a Priscila, a Maria Eduarda, minha filhota. A gente pretende trazer isso para nossa casa também. Nós já temos outros vereadores que fazem essa participação, mas eu quero também fazer essa homenagem dentro da nossa Câmara Municipal, homenagear as mulheres aqui de Nova Friburgo. Nós temos, sim, merece. Merece. Essa homenagem é sempre muito justa, né, por tudo que vocês representam. Não sei se você sabe, Marli, o prefeito sancionou um projeto de lei meu aqui na cidade no Dia Internacional da Mulher, que é um projeto que vem dando um resultado muito positivo em outras cidades,
que é o X na palma da mão. A mulher que está em vulnerabilidade, ela apresenta o X na palma da mão com batom vermelho e ou outro material acessível. E o projeto foi para a Câmara, foi que era aprovado. chama atenção. Isso. E o prefeito sancionou agora no dia 8 de março. E esse projeto, na verdade, ele é uma forma de instrumento do vereador, né? Ele tentar se sensibilizar, um projeto que vem dando certo em outras cidades. E assim, quanto mais ferramentas a gente tiver em proteção à mulher, eu sempre falo, né, essa proteção da mulher, ela não é basicamente só em projeto de leis. A gente tem que criar mecanismos, como a gente falou aqui, em criar mais vagas nas escolas, mais vagas nas creches, mais médicos ginecologistas, mais exames clínicos. É uma forma da gente dar representatividade para vocês, mulheres, que vocês são tão importantes para a nossa cidade. E precisa, né? Precisa sim. Isso não tenha dúvida. Eu vejo a reclamação, vamos procurar um médico, o médico não está, não tem médico. Que também é uma população grande, né? É um problema crônico, né? Na verdade, a gente vai falar que é um problema do país, do mundo. Vai ser sempre. Né? Vai ser sempre. Não é só não aqui, é no país todo. E nós tivemos um problema muito sério, Marli, e é fato, isso se agravou agora depois da pandemia, né? Eu lembro, antes da pandemia, nós vivíamos num país que muitos tinham condições financeiras de botar seu filho numa creche particular, numa escola particular, e isso reverteu. As pessoas, a crise está instalada, a falta de emprego está instalada, a falta de vaga nas escolas, nas creches está instalada devido a esse problema, que as pessoas que tinham condições de pagar escolas particulares e creches particulares tiveram que migrar para o poder público. Então, não tem como você suportar tanta demanda ao mesmo tempo, né? E a gente torce, né, que o país comece a se alavancar com oportunidade de empregos e, consequentemente, a gente dá uma estabilidade. Não, esse seu projeto é fantástico, porque se todo mundo fizesse um pouquinho, resolvia o problema, né? Quem tivesse a garotada, claro, não vamos generalizar, mas estão perdidos. Porque realmente não tem muita coisa para essa garotada que é pobre, né? Não tem, né? Não tem. Não tem. A criança, se você, igual o projeto lá, a criança com o projeto simples que a gente tem lá, eu acho que eu nem concluí o que eu falo, né? A gente fala de projeto, não é uma coisa feita com muito coração, sem estrutura, né? Que eu falo assim, geralmente quando você fala de um projeto, você tem que ter um psicólogo, você tem que ter várias, mas não tem, a gente vive numa realidade. Então ali, na verdade, a gente tenta ser um pouquinho de cada coisa dentro daquele projeto, né? Mas esse tempo que a gente passa com as crianças lá dentro do projeto, você consegue detectar a criança, ela está um pouco mais acelerada, ela está um pouco mais triste, né? Você tem um convívio com o pai, que o pai está com algum problema financeiro, está e assim, dentro do que a gente pode, a gente está sempre se abraçando, né? A gente pede ajuda de um amigo, às vezes chega uma criança lá, muitos chegam lá só para lanchar, né? Vocês dão lanche também? A gente prepara um lanchinho para eles. Lá no projeto, a gente leva para lá um guaranazinho, um pãozinho com queijo e presunto. Que bom, eles vão só para isso. Muitas crianças vão para lá justamente só para comer o pãozinho. Aí começa a correr, dá uma corridinha. Tia, que hora que vai ser o lanche? Eu falei, rapaz, você começou agora, mas é gostoso, mas é triste, né? A pessoa com fome, né? Então, assim, é muito bom, muito gratificante. Você vê uma criança com fome, o adulto ainda sabe levar e tal. Mas a criança, o estômago começa a cobrar, poxa. Eu falo muito, Marli, de participação da comunidade, né? Que a gente recebe, assim, até a gente como vereador, às vezes a gente vê as pessoas fazendo críticas sem fundamentos, mas ela não vive a realidade, né? Então muitas pessoas, assim, a gente fica impressionado com a quantidade de pessoas que, graças a Deus, a gente tem tido muitas respostas positivas, mas a gente fica ao mesmo tempo triste das pessoas fazer fundamentos, críticas sem conhecer o trabalho, né? Fazer críticas, por exemplo, do governo, exemplo, sem saber a dificuldade. Hoje eu era crítico em relação à política, que eu achava que você no estalar de dedo você conseguia mudar, melhorar uma rua, você conseguia, mas não é. O processo não é tão simples
É através de muito diálogo, através de muita conversa. A gente sabe que o problema, a cidade hoje, a gente tem mais de 120 bairros na nossa cidade, cada um com um problema diferenciado, cada um com sua dificuldade. Então, assim, a gente entende que a gente tem que atender um pouquinho em cada lugar, né? Você não pode puxar tudo só para o seu lugar. Mas em contrapartida, assim, eu peço mesmo, encarecidamente, as pessoas sejam um pouco mais participativas com o problema da sua comunidade. Exato, olhar e tenta mais, somar, gente, né? E tenta né? somar. Eu né? acho que uma Que comunidade... criticar é tão fácil. mas Mas você participar do problema, você dar sugestões, é muito mais... falar, meu filho, a coisa mais fácil que tem é você falar. É verdade. Ó, nós temos mais 5 minutinhos, hein? Nós temos mais 5 minutinhos, fica à vontade, Marli, que você quiser perguntar... 5 minutinhos. Pois é, como eu te falei, as suas perspectivas são essas que você acabou de falar, né? Porque é o tal negócio, a gente tem vontade de fazer tanta coisa, mas esbarra. Tem os adversários, não é isso? Ali são 21, não é tudo para você, tem que ser dividido, não é isso? E a gente sabe que o dinheiro é pouco. A arrecadação aqui é boa. Ela está estimada esse ano, desculpa se eu não estou falando besteira, de 800 milhões. Mais de 800 milhões. Mais de 800 milhões. Mas a folha de pagamento é imensa, né? É imensa também. Os problemas... A gente tem visto, né, o trabalho de um governo sério. Sim. A gente tem acompanhado... Eu assim, desde que eu me conheço como gente, eu não vi um governo trabalhar tão sério, tão comprometido e tá na rua. Exatamente. Né? Tá na rua. Participativo. Eu acho que o melhor mecanismo para um legislativo, para um vereador, para um executivo, ele tá na rua ouvindo a população. Porque é a forma mais próxima de você viver a realidade, né? Eu estou assim, constantemente dentro do Hospital Raul Sertã e eu falo o que eu vejo. De cada... É o que eu estou falando, a gente nunca vai agradar tudo e todos. Mas a gente vê assim, uma grande maioria das pessoas saindo dentro do Hospital Raul Sertã satisfeito com o atendimento, né? E o que acontece hoje dentro do Raul Sertã é um hospital que atende a mais de 12 municípios. Que absurdo. E a gente vê uma equipe médica muito empenhada, o grupo de enfermagem muito empenhado, aqueles profissionais lá se desdobrando. E assim, é muito contagiante ver isso. E de contrapartida, né, a gente sabe que isso daí não é só um problema da saúde, mas é um problema geral. Em todos os setores profissionais, você tem pessoas boas e pessoas ruins. Lógico. Né? Dentro da nossa casa, às vezes, acontece. É uma pessoa até muito próxima da minha família, um dia saiu falando mal do Raul Sertã. Aí eu falei, por que você está falando mal? Tinha uma enfermeira que fez isso, aquilo. Eu falei, mas o hospital, nós temos mais de 1000 funcionários lá. Poxa. E aí você vai falar mal do Raul Sertã por causa de uma enfermeira? Eu falei com ela, a gente tem todas as profissões, nós temos maus profissionais. Exato. Você vai dentro do poder público, dentro da prefeitura, você vai encontrar maus profissionais. Você vai dentro do Raul Sertã, você vai dentro de uma loja, vai ter um atendente, vai ter um mau profissional. Você vai ter um vereador, um mau profissional. Você vai ter em qualquer área. Nós já tivemos prefeitos também, né? Então, assim, generalizar é tão difícil, né? Então, assim, é igual você conviver com as pessoas e você tentar procurar ver o lado positivo dela, né? Que se você for olhar o lado negativo, você não vai ficar com ninguém. Exatamente. Não é verdade? Você tem que passar por cima de muita coisa e, em vez de criticar, por que não procura ajudar? Não procura uma solução. É tão difícil, né? E é difícil arrumar uma solução, mas... E aí? Então fica quieto, né? É mais fácil, é mais fácil. Eu acho assim. Porque, poxa vida, você lidar em casa já às vezes é meio complicado. Imagine um hospital que tem uns 1000 funcionários, ao todo, né? Mais de 1000 funcionários. Então, acho você que já em torno pensou? de 1.400 a 1.500 funcionários. Isso tudo? Mas você imagina a quantidade de pessoas que entram diariamente ali dentro daquele hospital, com emergência, sentindo dor. Não é dinheiro que humanamente é difícil de você agradar tudo e todos. Né? Mas a gente percebe o calor das pessoas. Eu falo pelo nosso atual mandato hoje. A gente
graças a Deus a gente tem recebido bastante mensagens positivas. Então. E Marli, uma coisa que eu quero ressaltar, a gente falou assim, né, mãe, é muito do meu projeto, muito do nosso bairro, mas eu tenho atuado muito em outros bairros. Eu tenho me identificado com muitos problemas de outros bairros. Isso é importante. A gente tem levado os problemas de outros bairros com muita seriedade, como fosse a nossa casa. E graças a Deus, como eu falei, a gente tem levado, a gente levou recentemente, aí, ano passado, para o Vale do Paraíso, um asfalto para lá, que há mais de 20 anos o pessoal queria esse asfalto, não tinha transporte público. Depois desse asfalto, nós conseguimos chegar com transporte público e isso é muito bacana. A gente está tendo um olhar, Marli, com um olhar diferenciado para as comunidades que até hoje não receberam infraestrutura, né? Aonde fica esse lugar? Nós temos o Toledo. Não, aonde fica esse lugar que você falou? Que Vale do Paraíso, na Chácara do Paraíso, atrás da usina de asfalto ali. Sei. Nós fizemos um bem recapeamento grande ali, asfalto. né? Tem muitas casas ali. E a gente tem levado esses problemas crônicos, né, de muitos anos, ruas de mais de 20, 30 anos que não receberam uma pavimentação ainda. Então, assim, você fica sensibilizado que ali tem moradores, né, que quando está chovendo, é lama dentro de casa. Quando não está chovendo, é poeira dentro de casa, tem que limpar 3, 4 vezes a casa quando está em casa. E isso daí é um problema já de muitos e muitos anos. E problemas simples de ser resolvido, mas a gente sabe que a gente não vai conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. Mas o nosso trabalho é o quê? Mostrar, na verdade a gente faz o ofício, né? Geralmente a gente trabalha em conjunto para apresentar isso para o prefeito, na primeira oportunidade, poder fazer isso. Eu acho que o Johnny Mark está no caminho certo, né? A popularidade dele está muito boa. Muito boa. Quem não votava nele hoje, eu votarei nele na próxima. E para a gente que é primeiro mandato, para primeiro mandato de um vereador, é muito bom você trabalhar dentro de um governo sério. Exato. Um governo que trabalha, e isso te dá respaldo para o seu trabalho também. É claro. O Cláudio, acabou nosso horário, já vi avisar. Mas foi ótimo estar aqui com você, Marli. Você pode despedir dos nossos telespectadores? Então, Marli, quero te agradecer do fundo do meu coração por essa participação, tá? E a minha admiração por você. E fiquei muito feliz de participar da homenagem tão merecida. Obrigada. Né, do fundo do meu coração. E eu só tenho a agradecer, né, de poder ter esse tempo aqui, falar do nosso trabalho. E quando você quiser, só você me dá uma ligada. Marli, eu estou pensando em aí. Não tem problema não. É sempre às quartas-feiras. Tá bom, não. Espero o convite também. Se você quiser, vem com o maior prazer. Muito obrigado. Então, meus queridos amigos, telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo muito grande. Fiquem com Deus. Tchau. Eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.